Uma linda mulher, ex-modelo, vivia com sua filha em Londres, e a única coisa que ela queria era literalmente viver. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Não se esqueçam de se inscreverem e considerarem se tornarem membros. Lembrando que ser membro é uma opção para quem quer ajudar, não é obrigatório. Caso você não possa ser membro, se inscrever e dar like, comentar, ajuda muito no engajamento e no alcance dos vídeos. Sem mais enrolação, então, bora pro caso de hoje. O caso Lina Kesa. Lina Kesa nasceu no dia 2 de janeiro de 1983 em Ruanda. Ela foi a quinta de 6 filhos. O seu falecido pai era um bispo pentecostal e a mãe era uma pastora aposentada. Ela cresceu em uma família cristã. A Lina estava envolvida na igreja local. Era modelo e tinha planos de se tornar assistente social. Ela era muito próxima do irmão mais velho, o Ivan. Ele disse que ela aproveitava a vida e era uma pessoa normal. As raízes da família da Lina estavam na África. Ela veio de uma família muito educada, uma família de elite de Ruanda. A Lina era alguém que parecia sempre ser uma pessoa muito vibrante e amorosa, e certamente a família dela adorava ela. Em 1998, o Ivan deixou Ruanda devastada pela guerra para tentar construir uma vida nova no Reino Unido. Quase 10 anos depois, em 2007, a Lina seguiu os passos dele. Ele disse que quando ela foi para lá pela primeira vez, ela ficou com ele, mas depois ela se mudou para Wolverhampton, porque foi lá que ela se candidatou no ensino superior. Para Lina, sair de Ruanda e ir para o Reino Unido foi uma grande mudança em todos os sentidos, cultural, estilo de vida. Mas ela deu um grande passo. Segundo o irmão, a Lina se adaptou rapidamente a Londres. Enquanto ela esteve em Londres, a Lina teve um grande impacto em todos que conheceu e logo se envolveu como modelo. Ela conheceu um cara em Londres que era fotógrafo. E a partir daí ele decidiu aceitar ela como modelo. E só a partir de então que ela começou a trabalhar como modelo. E estava funcionando para ela. A Lina era linda, gentil, charmosa e muito inteligente. Ela estava cursando bacharelado na Universidade de Wolverhampton. O futuro dela parecia brilhante. A advogada Sophie Naftlin disse que ela queria ser assistente social. A Lina entrou na universidade para fazer um programa que ajudasse ela a se qualificar no Reino Unido. Segundo o irmão, ela sabia que um dia, quando fosse para Ruanda, ela mudaria a forma como eles faziam o trabalho social em Uganda, que é o país vizinho. A Lina se dedicava ao trabalho, mas não abandonou a sua maior paixão, que era a dança. Ela era uma boa dançarina e ela tinha muitos amigos, pessoas ao redor dela que também gostavam de dança. A Lina gostava de todo tipo de dança, mas normalmente ela queria dançar a dança tradicional de Ruanda. Porque mesmo quando ela foi para Londres, ela criou o próprio grupo de dança tradicional. Foi através do amor dela pela dança que em 2009 a Lina conheceu um homem, David Gikawa. O repórter Paul Cheston disse que eles se conheceram em uma noite dançante e se apaixonaram. O Ivan disse que foi a primeira vez que ele teve medo como irmão mais velho. Ele disse para Lina que queria conhecer a pessoa, queria ver o cara com quem ela estava saindo. Ele deu a entender que não teve uma boa impressão dele, mas ele parecia normal e ela era adulta, tomava as próprias decisões. Ele disse que apenas respeitou a escolha dela. Em 2010, a Lina concorreu a um concurso anual de Miss África. O Ivan disse que lembra de quando ela disse que ia participar do Miss África. Ele achou que era uma brincadeira, até para ela, mas ela foi em frente. Foi durante a competição que ela recebeu uma notícia surpreendente que mudou seu relacionamento com o David. A Lina descobriu que estava grávida. A Sophie disse que acreditava que foi aí que tudo começou a dar errado. Ela dependia dele financeiramente. Ela disse que também achava que ela provavelmente sentiu muita vergonha de estar grávida. E ela provavelmente também queria que as coisas dessem certo. A Lina manteve a gravidez em segredo enquanto pôde. Ela se formou na universidade e ela e o David decidiram deixar Wolverhampton. A advogada disse que ela se mudou para Londres, o que significava que ela estava meio isolada da família, embora a família fosse muito amorosa e fosse apoiar ela. O irmão dela, o Ivan, disse que nem percebeu que ela estava grávida. Como era a primeira gravidez dela, ele pensou só que ela estivesse engordando. Um dia ele disse que confrontou ela e ela disse que estava grávida. Ela já estava quase 8 meses de gravidez, mas ela pediu para o Ivan para não contar nada para a mãe deles. Ele disse que não ia conseguir esconder isso da mãe, então ele acabou falando para a mãe sobre a gravidez da Lina. E a mãe simplesmente disse que tudo bem, que o bebê ia chegar e eles iam ajudar ela quando ela chegasse. No início, a Lina e o David tinham um bom relacionamento, mas tudo piorou quando ela engravidou e eles se mudaram para Londres. Foi aí que ele também começou a ficar violento. Ele não era só financeiramente abusivo, mas era emocionalmente, verbalmente e fisicamente abusivo.
O Ivan disse que quando a violência aconteceu pela primeira vez, ele disse para ela que ele iria confrontar o David, mas ela tentou acalmar o irmão e dizer que não precisava. Ela disse que ela mesma ia lidar com isso. Por mais que ele insistisse em confrontar o David, ela apenas pediu para ele se acalmar, esperar e ver se ela ia conseguir solucionar o problema sozinha. Mas a violência não parou. Continuou durante toda a gravidez até que ela teve o bebê e ele ainda era o mesmo. A coisa estava tão extrema que ela tinha medo até de ligar para alguém na frente dele. Uma especialista em relações de pessoas que sofreram abuso, a Lisa King, disse que a violência doméstica tem tudo a ver com poder e controle. E vem de uma pessoa que acredita que tem o direito de controlar outra. Ela disse que todo mundo, ou a maioria das pessoas, identifica a violência doméstica como violência física, ossos quebrados, olhos roxos. Mas, na verdade, a violência doméstica pode assumir muitas outras formas. A violência pode ser caracterizada como controle financeiro, psicológico, sexual, tecnológico. É uma gama muito ampla. Em setembro de 2010, a bebê do David e da Lina nasceu, mas o abuso em casa continuava a piorar. A Lina contou um dia ao irmão que estava tendo um problema com o David e pediu para ele se havia alguma maneira dele dizer para o David nunca mais tocar nela. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo até aquele momento, e ela não queria dar detalhes, até que os amigos dela contaram o que realmente estava acontecendo com eles. O Ivan disse que conseguiu ir até ele. Ele chegou a tentar chamar a atenção do David para o que ele estava fazendo a uma mulher, que era errado, enfim. O David, lógico, negou tudo. Depois ela acabou voltando para ele. O criminologista Dr. Mohammed Rahman disse que muitas pessoas tendem a tolerar abusos de seus parceiros por vários motivos. Um dos principais é o medo. As pessoas ficam com medo das ações e das consequências de deixar o parceiro. Uma psicóloga disse que, pelo que eles entenderam sobre o relacionamento dela desde o início, que foi um relacionamento intermitente, que foi descrito como muito turbulento, e não era incomum a polícia ser chamada. O Ivan disse que ele estava batendo nela, colocando o travesseiro na cara dela, cobrindo e depois sufocando. Não foi uma vez, ele fez isso muitas vezes. Ele disse que estava muito preocupado. Ele ligou para ela e ela estava contando o que aconteceu. Ele disse para ela que aquele homem ia acabar matando ela. A família e os amigos da Lina estavam começando a temer pela segurança dela. A Sophie disse que eles sabiam de duas incidências, uma em 2011, onde ele tentou estrangular a Lina, o que é um grande sinal de alerta em situações de violência doméstica. O Paul disse que isso claramente não poderia continuar, ele não ia mudar. Qualquer que fossem os problemas, ela tinha que tirar ela e a filha das garras daquele homem. Quando chegou março de 2011, o segurança de 36 anos, David Gikawa, atacou a parceira, a Lina. Ela chamou a polícia, mas ele foi liberado sem acusação. O Dr. Mohammed disse que o David foi um criminoso violento e prolífico. As autoridades sabiam que ele era violento. No entanto, por alguma razão, a polícia não levou esse caso a sério. E isso tende a ser o caso em ambientes de violência doméstica. Sue Hill, detetive-chefe da Polícia Metropolitana, disse que todos os dias a polícia atende ligações de violência doméstica. Muitas vezes nada é feito. A vítima normalmente não quer prosseguir com o processo, mas ela diz que a gente precisa compreender a violência doméstica mais do que nunca. Nesse caso específico, ele estava controlando a Lina, e ela chamou a polícia pedindo ajuda. A psicóloga Anjula Mutanda disse que num ciclo de violência doméstica a tensão aumenta. A pessoa então explode. Então o agressor sente remorso. E é nesse período de remorso que a vítima pode pensar, tudo bem, ele está sendo legal comigo. Então você passa por todo o ciclo novamente, a tensão aumentando, a raiva e a explosão. No mês seguinte, a violência aumentou, e a polícia foi chamada novamente. A advogada Sophie Naftlin disse que houve um incidente em que ele agrediu e segurou uma faca na boca dela, ameaçando matar ela. Em ambos os incidentes, a polícia foi chamada, mas nenhum deles resultou em processo. A psicóloga disse que, olhando de fora, as pessoas podem pensar por que ela simplesmente não se afasta dessa pessoa. Afinal, ele era tão horrível com ela. Só que do ponto de vista da vítima, é uma coisa incrivelmente difícil de fazer. Existe medo no cerne disso. A pessoa pensa, o que vai acontecer depois? Ela disse para imaginar viver desse jeito. Não no dia a dia, mas cada momento da vida, cada segundo. Isso pode destruir uma pessoa. Em 2012, a Lina pegou o bebê e saiu do apartamento que ela dividia com David. O Paul Chesson disse que a Lina rapidamente percebeu que precisava sair. Ele era violento com ela. Ele disse a ela que se ele não pudesse tê-la, ninguém mais teria. Ele não permitiria que ninguém a possuísse. A detetive disse que no caso da violência doméstica, muitas vezes a vítima não quer prosseguir com o inquérito, não quer prosseguir com a investigação porque estão sendo controlados. E também acreditam que da próxima vez isso não vai acontecer, que o agressor vai mudar,
que vai mudar o caminho, vai mudar o jeito de agir. A Lina finalmente se cansou, só que o David tinha que aceitar isso. Ela se mudou para um novo apartamento em Walthamstow, mas o David logo seguiu ela até lá. O Ivan disse que quando ele estava lá tentando fazer uma reforma, pintando a casa, o David apareceu. Por causa da personalidade da Lina, ela apenas disse para deixar ele ficar ali e pedir para ele ajudar. Então o David ficou. Ele estava agindo como se nada tivesse mudado. O David convenceu a Lina de que eles ainda eram um casal. No entanto, a violência começou agora a espalhar para fora de casa. Em abril de 2012, eles estavam em um clube, na Cardigan Road. Por alguma razão, o David ficou irritado, agitado, e agarrou o pescoço da Lina, jogou ela no carro e voltou para casa. Mas os amigos dela chamaram a polícia e mandaram eles para a casa dela. A polícia foi. Eles descobriram que a Lina estava no chão. O David estava em cima dela com uma faca. Ele deu um soco no tapete porque ela estava desviando da mão dele e mexendo a cabeça. A polícia entrou. Quando eles entraram, eles levaram ele. Tudo o que eles fizeram foi prender ele por uma noite. Mesmo que ela tenha envolvido as autoridades, parecia que a Lina não estava satisfeita. Parecia que as autoridades não estavam dando a devida importância ao assunto. Enquanto isso, o comportamento do David estava ficando cada vez mais assustador. O Mohammed disse que a Lina procurou a polícia. Ela falou com eles e disse que o David estava sendo abusivo com ela. O David estava perseguindo e ameaçando ela. A detetive disse que ele não queria que mais ninguém a tivesse. Ele queria controlar ela porque não podia tê-la. Ele tinha uma origem violenta e claramente um problema com a bebida. Ele tinha todos os sintomas clássicos. Todos os sinais estavam à mostra. O Paul disse que achou que eles ficaram juntos porque a Lina queria fazer o que ela achava que era melhor para a filha deles, para tentar estabelecer uma origem familiar estável. O Ivan disse que ela foi uma das melhores mães. Ela amava muito o bebê. Era a vida dela. A advogada, a Sophie, disse que ela era muito amorosa com a família, e em particular com a filha. E ela disse que achava que tudo isso foi motivado por ela querer ter uma vida boa, com suporte e cheia de oportunidades para a filha dela. No final de 2012, a Lina precisava de uma pausa. Ela pegou a filha e voou até a África para visitar a irmã dela. A Sue disse que lá ela finalmente revelou a verdade sobre o David. Ela voltou para ver a família. Ela disse à irmã que ele estava ameaçando matar ela. A Sophie disse que naquela época ela compartilhou com eles que o relacionamento com o David estava desmoronando e que ela estava planejando deixar ele. E eles apoiaram ela a fazer isso. Lisa King disse que em média uma mulher leva cerca de 7 tentativas para deixar um parceiro abusivo antes de finalmente ir embora. Partir é um processo, é muito complexo. Não é fácil tomar uma decisão de mudar de vida. O Ivan disse que quando ela voltou, ela perguntou se ele podia ir embora, o David. Só que ele não queria ir embora. A Lina estava determinada. Ficou claro que ela teria que fazer uma ruptura. A advogada disse que por volta de maio de 2013 ela decidiu que ia deixar ele. E ela fez tudo o que pôde. Ela pediu para que ele saísse de casa. Ela tentou tirar a chave dele, mas ele continuou voltando. Ela acordava e ele estava olhando para ela. Se tornou cada vez mais errático. O Ivan disse que ele estava apenas perseguindo ela. Na verdade, em tempo integral. Ele perseguia ela o tempo todo. Ela finalmente arrumou as coisas e se mudou para Leighton. O Paul disse que em 2013 ela disse a ele que era isso. Acabou, 4 anos são suficientes. Estamos indo embora. E isso despertou a raiva interior no próprio David. E ele não iria permitir que isso acontecesse. A Lina então se mudou para um novo apartamento com a filha. O repórter disse que a Lina só havia se mudado para esse apartamento quando terminou o relacionamento com o David, para fugir dele, para um lugar onde ela pensava que ela e a filha de 2 anos estariam seguras. A Lina teria sentido muito medo. Ela estava desesperada e fez o máximo que pôde para proteger a si mesma e a filha do perigo. Anjula Mutanda disse que deveria ter sido muito difícil para Lina deixar esse cara, porque ela também tinha uma filha com ele. Pessoas nesse tipo de rede doméstica de violência, o que acontece é que o agressor sente que tem direito de controlar totalmente a existência de outra pessoa, da vítima no caso. A Sophie disse que em julho de 2013 ela começou a ficar muito preocupada porque, essencialmente, ele a estava perseguindo. Ele aparecia na casa dela, ela via ele regularmente do lado de fora da janela e ela começou a fazer de tudo que podia para se proteger. O Ivan disse que ele estava se tornando muito controlador. A detetive disse que ela procurou ajuda. Ela viu o advogado. Ela queria que ele fosse preso por agressão, perseguição e assédio. Ela estava tentando conseguir uma liminar. Ou seja, ela estava agindo. A Sophie disse que ela foi a um advogado para tentar conseguir uma liminar ou uma ordem de não abuso sexual contra ele. E há uma declaração que ela escreveu que ela deu aos advogados. Só que essa liminar nunca foi de fato protocolada. No final de julho, as coisas estavam chegando no auge.
No dia 23, ele foi até a casa da Lina. Ele tinha uma faca. Segundo Ivan, ele disse que ia matar qualquer um que chegasse perto dela. Ela conseguiu enviar uma mensagem de texto para a amiga em Uganda para ligar para a polícia no Reino Unido. Apenas uma mensagem de texto. Você pode chamar a polícia? Essa amiga ligou para o 999, que é o 911 do Reino Unido. A advogada disse que a polícia apareceu, mas avaliou a situação como risco padrão, que é o nível mais baixo de risco. Ela ligou para eles novamente no dia seguinte. Quando acontece um incidente de violência doméstica, a polícia deve relembrar a história para saber se houve incidentes anteriores de violência doméstica. O repórter, o Paul, disse que havia protocolos rígidos que a polícia havia instituído alguns anos antes para lidar com esse tipo de ocorrência doméstica, assassinatos por honra e perseguição por acidente. E isso envolvia uma verificação de inteligência de 5 anos sobre o suspeito. Eles não fizeram isso. O Ivan disse que a partir do dia 23, ela sabia que alguém ia matar ela. A detetive disse que todos os alarmes estavam tocando. Ninguém estava ouvindo. Deveria ter sido feito mais para proteger a Lina. Na noite do dia 28 de julho de 2013, David Gikawa continuava a perseguir a Lina e estava do lado de fora do apartamento dela. O Paul disse que ela ligou para a polícia 3 vezes dizendo para eles que tinha um homem do lado de fora do apartamento dela e que ele tinha uma faca. Ele já tinha cortado um dos pneus do carro do amigo dela. Ela disse para os policiais que estava com tanto medo que não conseguia respirar. Por fim, a 1 hora, 2 policiais apareceram. Ela mostrou para eles as evidências do medo que ela vivia. Os pneus furados. Ela gravou o David ameaçando ela em uma fita. O tom de voz era inconfundível, muito ameaçador. A advogada Sophie disse que isso era obviamente uma coisa incrivelmente intimidante e perigosa a se fazer. Eles não pegaram os detalhes dos amigos que foram testemunhas do assédio que ela sofria. Não levaram os dados das crianças que estavam na casa e avaliaram o caso como de médio risco. Segundo Paul, ela disse a eles: vocês têm que me salvar desse homem. Com o risco avaliado aumentando, a polícia fez outro boletim de ocorrência e solicitou que o David contatasse eles caso ele quisesse visitar a filha ou voltar para o apartamento da Lina por qualquer motivo. O Ivan já estava muito preocupado e falou com a irmã. Ele disse que ela ainda estava preocupada. Ela estava apavorada com ele, o David. E ela ainda estava dizendo para ele que o David enviou um caixão, uma vela, uma cruz e um arco e flecha para ela no celular. O Dr. Mohammed disse que uma das vulnerabilidades da Lina com certeza era o isolamento. Ela teria achado extremamente difícil confiar em alguém, que não fosse um amigo ou um membro da família. Então o fato dela ter abordado a polícia só serviu para mostrar o quão desesperada ela estava, e o quão isolada ela teria sentido por causa do que estava acontecendo e o que estava se passando com ela. Ela disse ao Ivan que era como se ela estivesse em uma prisão na própria casa. Ele disse para ela ficar um pouco na casa dele, passar um tempo lá. Ela disse para ele não se preocupar, que ela havia dito a pessoas que ia sair de férias. Ela estava planejando visitar uns outros amigos. Segundo Mohammed, o David estava tentando entrar em contato com a Lina. Ela estava se recusando a falar com ele. Ele estava batendo na porta, ele estava tentando se comunicar com ela, fosse por telefone ou pessoalmente. E como tal, o David claramente explodiu. Ele queria controlar a Lina, mas ela não estava dando a ele essa opção. Ele ficou frustrado então pela falta de contato. E ele pediu então permissão para a polícia para recolher os seus pertences na casa da Lina. O Paul disse que ele teve que procurar a polícia primeiro para ter certeza de que ele não estava fazendo nada contra a lei. Então ele ligou para a polícia e disse: eu quero pegar meus itens pessoais. A ligação foi atendida. Um sargento que deveria ter, novamente, seguido o protocolo, definir como lidar com esses assuntos, ou seja, deveria ter realizado uma verificação prévia de 2 anos do registro do David, não fez isso. Ele disse que não havia oficiais disponíveis para acompanhar ele. Então ele disse: bem, por que você não vai lá? Tenho certeza que vai ficar tudo bem. E isso, a família acredita, e ele também acha, com razão, foi uma decisão fatal. A advogada disse que houve muitas pistas que o David deu que ele era perigoso. A detetive disse que ele não queria que mais ninguém a tivesse. Os dias que antecederam foram sistemáticos. Ele estava no controle, ele não queria que ninguém a tivesse. Ele estava determinado a matar ela. Por volta das 4 horas do dia 31 de julho de 2013, o David entrou no apartamento da Lina em Leighton. Naquela noite, ele tinha uma chave. Paul disse que ele agarrou a Lina pelo pescoço. Ela soltou gritos de terror, que o seu vizinho ouviu. E em vez de voltar a dormir e ignorar, ele imediatamente correu para a porta da frente da Lina e começou a bater nela. Ele podia ouvir ela gritando: chute a porta, chute a porta. Mas ele não conseguiu entrar porque o David estava de costas para a porta para que ele não pudesse forçar a passagem. O Mohammed disse que o David esfaqueou a Lina uma vez. Ela estava claramente sofrendo. Ele sabia que tinha um controle total sobre ela. Mesmo assim, ele ainda a esfaqueou novamente. Isso só serviu para mostrar, reiterar e reforçar
a natureza violenta do David. Ele estava no controle total, o que é algo que ele sempre desejava com a Lina. Mas ele não estava disposto a desistir. A detetive disse que o David colocou a mão no pescoço da Lina e esfaqueou-la brutalmente. E o vizinho conseguiu entrar, forçou a entrada e o David, como um covarde, fugiu. Paul disse que o que ele viu foi a visão mais horrível da pobre menina deitada em uma poça de sangue. A Sue disse que ela morreu devido às múltiplas facadas. Aquele vizinho, traumatizado, simplesmente não conseguiu chegar a tempo. Ele vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Coitado, ele tentou de tudo quando ele ouviu os gritos, mas já era tarde demais. No dia 31 de julho, o irmão da Lina, o Ivan, recebeu várias ligações. Ele disse que quando acordou ouviu alguns telefonemas. Ele ignorou porque estava se preparando para ir trabalhar e não queria chegar atrasado. Então ele viu uma mensagem de texto. Alguém tinha acabado de dizer: "Sinto muito pela sua irmã, ela foi esfaqueada." Ele ficou confuso, mas logo ligou para o número dessa pessoa. Então ele contou para ele. Ele disse que não pôde acreditar, só podia ter sido o David. Não havia mais ninguém. Ele pegou um trem e foi para Layton. Por volta das 8 horas, tudo simplesmente saiu na mídia e nos noticiários. O David fugiu para evitar enfrentar as consequências das ações horríveis. A polícia lançou uma caçada humana. Sue disse que ele pretendia matar a Lina. E esse não tinha sido um caso de homicídio culposo. Todos os elementos estavam lá para provar o assassinato nesse caso específico. No entanto, havia também todos os elementos para evitar que ela morresse. Deveria ter havido uma intervenção precoce. No dia 31 de julho, ao receber a notícia do ataque, o irmão da Lina, o Ivan, chegou a Layton. Todo o local foi isolado pela polícia. Ele disse para um policial que a irmã dele morava lá. E esse policial perguntou qual era o nome da irmã dele. Ele disse que era Lina e perguntou se ela estava bem. Na hora ele pensou que ela tinha sido esfaqueada, mas que ela ficaria bem. Então um outro policial veio até ele. Ele ainda pensava que ela estava em um hospital e que ele queria saber qual hospital que ela estava para saber como ele podia chegar lá e para saber como ela estava, né? Até que um dos policiais foi até ele e disse que ela havia sido morta. Ele disse que na hora pensou que se isso fosse um sonho, ele queria acordar. Depois de ouvir a notícia da morte violenta, os amigos e os familiares da Lina, devastados, lutaram para compreender o que tinha acontecido. A única coisa que o Ivan perguntou foi se ele invadiu a casa. Eles disseram que não, que a porta estava aberta. Então ele não sabia se ele tinha conseguido manipular a Lina para abrir a porta ou o que foi que ele fez para entrar na casa. Ele tinha acabado de perceber que tinha perdido a irmã. David Gikawa fugiu do local. A polícia precisava encontrar ele rápido. A Sue disse que quando se inicia uma caçada humana, principalmente quando se sabia que esse fugitivo era um culpado de assassinato, e eles sabiam que ele assassinou a Lina, eles imediatamente divulgaram a foto dele na mídia. Eles sabiam que ele tinha cometido o crime. Não havia dúvida disso. Havia uma testemunha, havia evidências forenses. O Ivan disse que a primeira coisa que ele disse foi que ele sabia quem tinha feito isso. Só podia ter sido o David. Ele disse que conhecia e disse que não poderia ser mais ninguém. Ele disse: "Apenas procurem por ele." A Sue disse que o que se faz nesses casos é avisar a todos. Os aeroportos, os portos, avisar todas as organizações policiais do país. O Ivan disse que ele estava tentando que os seus amigos lhe dessem um passaporte, para que ele pudesse fugir, ir embora. Alguns dos amigos se negaram a deixar ele fugir, se recusaram a dar um passaporte para ele. O Paul disse que conforme as horas passavam e o alarme tinha sido dado, ele percebeu que a sua própria casa seria o primeiro lugar para onde a polícia iria. Então ele decidiu se apresentar à primeira delegacia de polícia. O David se entregou e agora estava sob custódia e em segurança. Mas admitir a culpa era outra história. Então, depois que ele matou a Lina, ele fugiu do local. Ele foi perseguido, a polícia prendeu ele, ele foi preso por assassinato. E haveria um julgamento. A morte da Lina resultou de anos de abuso nas mãos do parceiro, mas apesar disso, o David ainda alegava inocência. A Lisa King disse que o trágico caso do assassinato da Lina foi profundamente chocante e perturbador. Eles leram sobre o caso na imprensa, e fizeram uma abordagem à família dela, ao irmão dela, ao Ivan, e desenvolveram um relacionamento para oferecer apoio à família. Devido à declaração de inocência, o David Gikawa foi a julgamento em Old Bailey, em 22 de abril de 2014, acusado do assassinato de Lina. O Paul disse que assim que chegou ao tribunal e pôde descobrir antes do início do julgamento quais eram os problemas, ficou muito claro que esse não era um assassinato à moda antiga no sentido de quem o cometeu. Foi muito mais. E ele se perguntou por que isso foi permitido acontecer. A advogada disse que a família foi obrigada a suportar o julgamento. Uma das coisas que causou muita dor à família foi que ele falava mal dela, apesar de tudo que ele tinha feito. O Ivan disse que o julgamento foi outro trauma, porque demorou também. Levaram quase um mês.
Foi muito triste o jeito que ele tentou diminuir a Lina. Ele tentou desrespeitar ela. Durante o julgamento, a figura do David Gikawa, como um homem muito violento, foi sendo construída. O Paul disse que o julgamento foi sobre David Gikawa e seu passado violento e suas tendências violentas, e a evidência, obviamente, do assassinato, de como ele o fez e o porquê ele fez. O Ivan disse que a sua formação era assustadora, e ele nem sabia como ele conseguiu fugir de tudo, porque vendo a sua origem em Uganda, os crimes que ele cometeu, até as namoradas que ele tinha, a maneira como ele espancava brutalmente elas, ele não tinha ideia do monstro que estava com a irmã dele. Paul disse que, pelo que pôde perceber, David não demonstrou nenhum remorso. Ele deixou claro que pensava ter agido razoavelmente. Ele disse que estava planejando matar a Lina, matar a filha e se matar. Eles perguntaram a ele então por que foi que ele não fez isso. Ele disse porque a faca atingiu a Lina, quebrou e ele não pôde fazer o resto. Mentira após mentira após mentira, ele praticamente mentiu sobre tudo. Ele mentiu até sobre a sua própria origem. Finalmente, em 23 de maio de 2014, o júri chegou a um veredito. O veredito do júri não teria sido nenhuma surpresa para ninguém. Na verdade, por causa da montanha de evidências que a promotoria foi capaz de apresentar no tribunal para mostrar que ele realmente era o assassino. Nesse caso, em particular, o David era culpado, sem sombra de dúvida. Ele estava no local, ele foi visto por uma testemunha, houve intenção, havia um motivo. A Lina era uma parceira dele. Portanto, todos os elementos para provar esse caso estavam lá, e obviamente uma abundância de provas forenses. David Gikawa foi condenado por unanimidade pelo júri por homicídio à prisão perpétua, com o juiz recomendando que ele cumprisse um mínimo de 21 anos antes que ele pudesse solicitar a liberdade condicional. O Ivan disse que ele era covarde. Na verdade, ele era verdadeiramente a personificação de um psicopata. E como ele era o verdadeiro assassino, ele estava onde ele deveria estar. A Sue disse que ele ainda é jovem o suficiente para viver a vida novamente. E na opinião dela, ele ainda é uma ameaça. Ele é um criminoso violento de alto risco. Ele vai ser monitorado, mas a Lina perdeu a vida. E quem sabe o que a Lina poderia ter se tornado. E a filha dela perdeu a mãe. O David tirou a vida da Lina, mas ele não foi o único sendo investigado. As pessoas mais próximas da Lina queriam respostas sobre por que, apesar dos repetidos avisos, ele teve a oportunidade de matar ela. Após o término do julgamento, a polícia apresentou um pedido de desculpas completos por suas falhas. Eles reconheceram que não tinham mostrado o serviço que deveriam prestar à comunidade. O Ivan disse que se a polícia tivesse agido, talvez o David tivesse ficado assustado. Eles poderiam ter feito mais e melhor para proteger ela, para ouvir ela também. Ao enfrentarem a vida sem ela, a família e os amigos da Lina queriam que ligações fossem aprendidas com a sua morte. A Sophie disse que eles foram abordados pela família da Lina Kesa, logo após a morte dela, porque eles tinham sérias preocupações de que a Lina tivesse sido negligenciada pela polícia. A advogada Sophie Naflan trabalhou em estreita colaboração com Ivan para descobrir a verdade sobre o que deu errado. A Lina estava tentando obter proteção e ajuda deles, e eles não ouviram. Para descobrir o que aconteceu e chegar no fundo da questão, era necessário iniciar uma investigação que foi realizada pelo IOPC, que é o Gabinete Independente para a Conduta Policial do Reino Unido. Nesse processo, eles deram relatos das experiências. O Ivan falou sobre o que aconteceu e o que ele sabia. Paul disse que se ao menos os protocolos policiais estabelecidos para esse tipo de incidente tivessem sido seguidos, a polícia teria sido capaz de proteger a Lina. E ela teria sido levada para um lugar onde estaria segura. Uma zona de exclusão teria sido criada ao seu redor. Demorou cerca de 3 anos para que aquela investigação fosse concluída, o que, claro, foi uma agonia para a família. O IOPC descobriu que 3 oficiais tinham um caso para responder por má conduta grave em termos de falhas de como eles avaliaram o risco do caso. Esses 3 policiais, a punição por terem cometido falta grave é que todos os 3 receberiam uma advertência final por escrito. Embora a família se sentisse justificada pelo fato esses agentes terem sido considerados culpados, de má conduta grave, eles acharam simplesmente chocante que nenhum desses policiais tinha perdido o emprego. Esse é um caso verdadeiramente trágico, não só por causa do massacre brutal de uma linda jovem, mas dos erros que foram cometidos. A polícia não seguiu o próprio protocolo. Era uma tragédia terrível, porque foi isso que levou à morte da Lina, nas mãos do David. A polícia não conseguiu proteger ela. A Lina poderia estar aqui hoje, e ela teria visto sua linda garotinha crescer, e isso nunca vai acontecer agora. A vida da Lina estava nas mãos de um ex-parceiro controlador, coercitivo e violento. A família dela quer que as lições sejam aprendidas com seu caso, e que a morte dela seja usada como uma ferramenta para melhorar o sistema, porque o mesmo não aconteça novamente. O que é trágico aqui é que a Lina não está mais entre nós. Esse foi um relacionamento terrível para ela,
mas a conexão que ela tinha com ele era a menina de 2 anos. A vítima inocente nessa história terrível, além da Lina, foi a criança que perdeu a mãe. O Ivan disse que sem Lina era triste. Ele realmente sente falta dela. Agora eles estão tentando criar sua filha. A criança agora está com eles. A família também sente falta do sorriso, das piadas, do senso de humor. Como uma amiga, ela era uma boa amiga. Como irmã, uma ótima irmã. Na verdade, como mãe, ela era a mãe mais orgulhosa da sua filha. Não é fácil acabar com um relacionamento ruim. E, felizmente, algumas pessoas escapam e conseguem tentar seguir em frente. Tragicamente, a Lina nunca teve essa chance. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe um like, é de graça e ajuda muito. Comentem o que vocês acham do caso. Mas com respeito à vítima, gente. Normalmente, vítimas de violência doméstica sempre recebem a culpa pelo que acontece com elas. A gente tem que lembrar que o culpado não são elas, é outro. Compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Considerem se tornarem membros se puderem e quiserem. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.